Bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça do like e de nos seguir. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer ter seu relato postado aqui? Mande-o para o e-mail na descrição. Há algo errado com a casa da árvore das minhas filhas. Levei quase 3 meses para construir esta mansão de uma casa na árvore para minha filha. Tinha escorregadores e balanços, janelas e portas, escadas e degraus, tinha de tudo. Droga, eu até isolei e coloquei tomadas, aquecimento e refrigeração. Esta estrutura monstruosa era uma bela mistura entre um apartamento completo e um playground do McDonald's. Eu estava incrivelmente orgulhoso dela, mas devo dizer que isso solidificou totalmente a verdade em suas palavras sempre que minha esposa me dizia que às vezes eu exagerava nas coisas. Verdade seja dita, isso só a deixava mais certa, já que nossa filha tinha apenas 4 anos. Quando terminei de construir a casa da árvore, restavam apenas alguns dias bons no outono antes da neve chegar, e minha filha só teve aqueles poucos dias para brincar do lado de fora e na minha criação. Mesmo que eu tenha instalado aquecimento nela, minha filha não era muito fã de sair para brincar na neve, a menos que transformássemos isso em um grande evento para ir deslizar em algum lugar. Isso foi um pouco decepcionante para mim, mas ela tinha apenas 4 anos, então eu entendia. Quando a neve derreteu e a temperatura subiu novamente, ela estava lá fora brincando nela quase constantemente. Isso me deixou feliz em ver o quanto ela estava animada com o que fiz para ela. Por cerca de uma semana, até foi difícil fazê-la voltar para dentro de casa para comer e dormir. Havia sido algumas noites em que tive que sair e arrastá-la de volta para casa para o banho e a cama. Nessas horas, eu ficava feliz por ter feito a casa da árvore grande o suficiente e resistente o suficiente para que eu pudesse subir lá. Era grande o suficiente, isso era certo. Eu tinha feito o interior com 12 pés por 16 pés com um teto de 8 pés. Secretamente, eu tinha planejado esse tamanho para que, se por acaso minha filha não gostasse, eu pudesse transformá-lo em uma espécie de refúgio legal. Um mês se passou com ela lá fora passando quase todos os momentos acordados brincando seja dentro ou nos balanços e escorregadores. Então, um dia, no meio da tarde, minha filha saiu gritando da casa da árvore e entrou correndo em casa. Papai! Papai! Eu não gosto disso. Espera, pequenina, o que há de errado? Eu disse enquanto ela se chocava contra minhas pernas, quase fazendo meus joelhos cederem. Minha casa da árvore. É assustadora. Sério? Foi o seu lugar favorito por meses, por que de repente é assustador? Eu perguntei com um pouco mais de irritação na voz do que pretendia. Vi um homem assustador lá dentro. Ele estava machucado, ela disse. Espera? O que você disse? Há algo, apenas fique aqui. Eu ordenei enquanto corria para fora e em direção à casa da árvore. À medida que minha mão tocou a maçaneta no topo dos degraus, meu coração deu um pulo por um segundo e o pensamento de como era estúpido entrar correndo sem um plano real se realmente houvesse alguém lá dentro. Ainda assim, eu girei a maçaneta e irrompi na sala da casa da árvore. Nada. Vários brinquedos e bonecas espalhados pelo chão, um sofá infantil e um par de pequenas poltronas de saco de feijão eram as únicas coisas na sala. Gostaria de dizer que procurei o lugar, mas isso foi literalmente tudo, não houve muita busca, era tudo uma grande sala, então, busca completa. Não vi nenhum homem dentro, ferido ou de outra forma, exceto eu mesmo. Saí pela porta e voltei para dentro de casa. Ao passar pela porta dos fundos, encontrei minha filha na próxima sala, sentada pacientemente, apenas observando a porta dos fundos com o polegar na boca. Quem é ele? Ela me perguntou assim que me viu entrar pela porta. Quem é quem? Não vi ninguém lá fora. Como ele era? Ele foi embora, ela respondeu, ignorando completamente minha pergunta e correndo passando por mim de volta para fora. O que diabos acabou de acontecer? Eu pensei comigo mesmo enquanto havia subir os degraus e entrar na casa da árvore pela janela da cozinha. Mencionei a estranha experiência para minha esposa um pouco mais tarde naquele dia. Ela parecia apenas ligeiramente preocupada, e ambos atribuímos isso à sua excepcional imaginação. Naquela noite, enquanto estávamos comendo à mesa, minha esposa começou a perguntar à nossa filha sobre o que havia acontecido. Papai me disse que você viu alguém na sua casa da árvore hoje.
Ele voltou. Não. Como era o homem? Você sabe como ele entrou na sua casa da árvore? Ele era assustador. A boca dele parecia estranha, e parecia que ele tinha muitos machucados nela. Você sabe como ele entrou na casa da árvore? Eu intervim, pensando se precisaria melhorar a segurança ao redor da casa. Não sei. Eu só estava brincando nos balanços e depois entrei para brincar com meus brinquedos e ele estava lá. Então, ele já estava se escondendo na casa da árvore? Perguntou minha esposa. Não, ele estava se escondendo assim, aqui. Ela disse apontando para a cabeça. Minha esposa e eu nos olhamos ao ouvir isso e ambos soltamos um suspiro de alívio, assumindo que isso significava que realmente tinha sido apenas imaginação dela. Tudo correu muito mais suavemente e calmamente pelo resto da noite. Passamos mais uma semana sem pensar ou mencionar a situação. Apesar da falta de mais notícias sobre isso, eu ainda me sentia desconfortável e no dia seguinte decidi mover a câmera de segurança do quintal, apontando-a para a casa da árvore da melhor forma possível. Infelizmente, com o quanto minha filha brincava lá fora, eu não seria capaz de configurar a detecção de movimento nela sem receber alertas a cada 5 minutos. No meio da segunda semana após a tarde incomum, minha filha correu novamente para dentro de casa gritando sobre um homem na casa da árvore novamente. Desta vez, corri imediatamente para a casa da árvore e, ao irromper pela porta, me deparei novamente com nada além de uma sala vazia. Frustrado e irritado com a situação, virei e comecei a sair da casa da árvore. Assim que passei pela porta, atrás de mim ouvi um estalo e um baque como se algo tivesse sido derrubado ou quebrado. Virei-me e olhei pela porta de fora da casa da árvore e não vi nada. Pensei em voltar e verificar uma segunda vez, eu realmente gostaria de não ter feito isso. Ao cruzar o limiar da porta de volta para a casa da árvore, tudo mudou. A luz do sol que vinha pelas janelas desapareceu. Aço enferrujado e concreto me cercavam e tudo estava banhado por um brilho vermelho profundo e sinistro. Uma luz suspensa piscava e estalava, me dando apenas breves vislumbres aleatórios do horror que agora me cercava. Quase toda a superfície parecia ter sido revestida por uma grossa camada de sangue meio coagulado e pegajoso. Correntes pendiam do teto e terminavam com os mesmos ganchos que você imaginaria em um matadouro. Uma mesa de aço enferrujado ficava encostada na parede com várias ferramentas enferrujadas e rudimentares sobre ela. O lugar se parecia com um galpão abandonado ou um tipo de câmara frigorífica. Um estrondo ressoou atrás de mim e me virei, meio esperando ver a porta que levaria de volta para o quintal. Não vi a porta que esperava, mas vi um homem enorme. Quase 7 pés de altura e parecia ser puro músculo. Ele estava sem camisa, mas coberto de cicatrizes. Com a luz fraca e piscante, não conseguia dizer se ele era negro ou apenas completamente coberto de sangue seco da cabeça aos pés. Os lábios do gigante estavam ausentes e seus dentes haviam sido arrancados e substituídos por pregos enferrujados, parafusos e lâminas de barbear inseridas grosseiramente em ângulos estranhos em suas gengivas, e o sangue parecia escorrer constantemente do terrível trabalho dentário. Uma cicatriz gigante descia pelo rosto e grandes pontos usando o que parecia ser linha ou barbante grosso embebido em sangue mantinham tanto a cicatriz quanto um de seus olhos fechados. O homem grande ergueu os braços para os lados, e notei que enormes pregos e parafusos também estavam perfurando sua pele em locais aleatórios. Sangue pingava de cada lugar em que um prego ou parafuso se projetava de sua pele. Ele abaixou a cabeça enquanto seus braços se esticavam completamente dos ombros e soltou um grito forçado e ofegante. Adivinhei que suas cordas vocais foram severamente danificadas ou removidas. Vi a raiva crescer em seu único olho bom enquanto ele começava a correr em minha direção. Ah, merda! O que diabos? Eu gritei enquanto virava e corria o mais rápido que podia. A luz fraca e oscilante me fez escorregar e tropeçar em ganchos e correntes espalhados pelo chão que eu não havia notado antes. O homem soltou outro grito ofegante enquanto me perseguia. Eu gritava e corria. Tropecar e rolar. Me levantar às pressas. Gritar e continuar correndo. Bati na parede desajeitadamente quando tentei olhar para trás para ver o quanto a criatura havia se aproximado de mim. Estava ficando mais perto, e mais perto.
Corri e tateei pela parede apenas tentando encontrar meu caminho na escuridão quase perfeita que me cercava. O enorme bemol de um homem estava cada vez mais perto. Finalmente encontrei uma maçaneta, ou na verdade uma barra de empurrar. Bati nela e, felizmente, ela se abriu e eu caí através da porta. Rapidamente me levantei, ao ficar de pé e começar a correr, percebi que estava do lado de fora. Eu estava novamente no meu quintal. Meu Deus! Exclamei olhando de volta para a casa da árvore. Meu coração batia furiosamente dentro do meu peito e eu estava sem fôlego. Meu cérebro teve uma dificuldade insuperável em tentar compreender o que acabará de acontecer. Foi uma alucinação? Algum tipo de pesadelo induzido pelo estresse? Eu não conseguia realmente entender o que tinha visto ou o que tinha acabado de passar. Entrei cautelosamente de volta para dentro de casa, uma sensação constante de desconforto inundava meu corpo. Minha esposa, de pé na porta dos fundos, viu a expressão no meu rosto e perguntou se eu tinha visto alguma coisa na casa da árvore. Eu ri nervosamente de sua escolha de palavras, mas sem saber como explicar, apenas disse que não tinha visto nada. Minha filha quis voltar no dia seguinte e eu me recusei a deixá-la ir lá sozinha. Quando chegamos lá, entrei pela porta primeiro, pedindo para minha filha ficar para trás e esperar um segundo, nada aconteceu. Fiquei apenas dentro da porta e deixei minha filha entrar enquanto eu examinava a sala procurando por algo fora do comum. Ela parecia completamente indiferente enquanto entrava e começava instantaneamente a brincar no chão com seus brinquedos. Ao ver isso, decidi simplesmente ignorar minha experiência anterior como minha própria psicose temporária. Eu faço o meu melhor para não ser um pai superprotetor, e não acredito no paranormal, mas não consigo tirar as imagens daquela tarde da minha cabeça. Isso me faz pensar se há alguma verdade nisso ou se há realmente algo errado. Alguns dias depois, eu estava na cozinha carregando a lava-louças e ouvi um grito ecoar do quintal. Preocupado e confuso, olhei para confirmar que sim, minha filha ainda estava na próxima sala brincando. Nervoso, abri a porta dos fundos e comecei a caminhar em direção à casa da árvore. Do chão, chamei sem querer entrar na estrutura. Ei? Tem alguém aí dentro? Eu gaguejei com ansiedade. Nenhuma resposta. Alô? Tem alguém aí? A única resposta foi outro grito. Este era muito menos de mulher em dor e muito mais gutural demoníaco bestial. O que diabos, murmurei para mim mesmo, mas fui interrompido por outro grito. Desta vez, voltando a soar mais como uma mulher em dor. Chateado com a ideia, percebi que teria que entrar lá para obter respostas. Meu corpo tremia enquanto eu me forçava a subir os degraus, meu cérebro gritando comigo relutante em entrar. Segurei a respiração e fechei os olhos enquanto minha mão agarrava e girava a maçaneta da porta. Abri a porta e, após alguns segundos, esperei e abri os olhos. Não havia nada, estava exatamente como minha filha havia deixado alguns dias atrás. Meu Deus, estou completamente perdendo a cabeça. Eu disse a mim mesmo enquanto ficava ali olhando pela porta para a sala essencialmente vazia. Eu realmente preciso me recompor, isso está ficando constrangedor. Virei-me para voltar para dentro de casa e, no canto do meu olho, vi algo dentro da sala. Olhei para trás e reconheci um pequeno lula rosa de pelúcia deitado no chão ao lado do sofá. Maldição, criança, eu disse para você não trazer seus bichos de pelúcia para cá. Eu disse para mim mesmo em voz baixa enquanto começava a entrar para pegá-lo. Novamente, ao atravessar a porta, a luz desapareceu. O brilho vermelho e a luz tremulante retornaram, e os gritos ecoaram ao meu redor. Gritos agonizantes e horríveis de dor preencheram o ar. Eu estava de volta àquele armazém infernal mais uma vez. Meu primeiro pensamento foi correr para a porta novamente, mas olhando naquela direção, ela tinha sumido. O lugar que mantinha minha fuga agora era nada mais do que uma parede de concreto plana e coberta de sangue. Ansiedade e medo subiram pela minha garganta enquanto outro grito inundava a sala e eu olhava ao redor para encontrar sua origem. Em uma mesa no centro da sala, estava uma mulher, o gigante estava em cima dela, montado nela. Seu peito e costelas haviam sido cortados e arrancados de seu corpo, expondo seus órgãos. Uma enorme faca enferrujada estava cravada no lado do pescoço dela e eu não tinha ideia de como era possível ela ainda estar viva, quanto mais ainda gritando.
O homem estava pegando punhados de seus intestinos e puxando-os de seu corpo. Ele estava enrolando os órgãos dela ao redor de si mesmo e se masturbando com eles. Ele olhou para o céu e com a boca aberta, aquele grito gutural ecoou pela sala. Após alguns movimentos, ele jogaria o pedaço de intestino ou outro órgão pelo quarto. Ele espatifava quando atingia a parede ou o chão, e ele pegava outro punhado e arrancava do peito aberto dela. Completamente congelado de choque diante da visão horrível, observei enquanto a cabeça da mulher se virava para mim e gritava novamente. Já era possível ver o olhar vazio da morte em seus olhos. Assim que ela olhou para mim, um pedaço de estômago veio voando em minha direção e se espatifou no chão perto dos meus pés. Ele pegou o coração dela e arrancou do peito dela, levantando todo o torso dela da mesa antes que as artérias se rompessem e seu corpo sem vida caísse de volta. Ele gritou novamente enquanto se aproximava do orgasmo e lançou um alcatrão negro na cavidade aberta e cheia de sangue que tinha sido o peito da mulher. Quase desmaiei pelo puro choque e nojo, mas em vez disso, saí do transe e comecei a correr. Não sabendo para onde ir, apenas sabia que precisava sair dali. Novamente, tropeçando e tropeçando em várias coisas no chão, encontrei a parede do lado oposto da sala, longe da luz. Comecei a tatear na total escuridão em busca de uma porta. Ouvi um grito e me virei. Na luz fraca vi o gigante de um homem mordendo a carne da mulher com seus parafusos enferrujados e dentes de pregos, então virou a mesa. Ele gritou novamente e assim que parecia que ele estava começando a me procurar, encontrei uma porta. Eu pressionei e bati na porta, mas simplesmente não abria. O experimento médico falho de um homem ouviu minha tentativa e começou a se aproximar de mim. Comecei a entrar em pânico, batendo cada vez mais forte na porta, mas ainda sem sucesso, ela simplesmente não se movia. Ele continuou correndo em minha direção, cada vez mais perto. Dei passos para trás e joguei meu corpo na porta e ainda assim quase não houve movimento. Ele chegou até mim e me derrubou na porta. Enquanto nós dois batíamos nela, o impacto quebrou a porta. Enquanto caíamos pela porta, ele se desintegrou e desapareceu enquanto eu caía de costas nos degraus, aterrissando de costas na grama do meu quintal. Meu corpo cheio de dor, lentamente me levantei, encarando a porta aberta em total incredulidade. Fiquei olhando por um tempo que parecia uma eternidade antes que minha esposa saísse e me perguntasse o que havia de errado. Fiz o meu melhor para explicar as imagens horríveis da melhor forma possível. Quando terminei, ela correu de volta para dentro da casa gritando algo sobre ter um plano. Minha esposa é muito mais supersticiosa do que eu, então ela decidiu ligar para uma amiga, que saberia o que fazer. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo de verdade, então, relutantemente, concordei em ter essa hippie bruxa cristalina aparecendo em nossa casa. Alguns dias depois, ela apareceu, e digo, apareceu, porque depois de entrar em nossa garagem, ela se recusou a sair do carro e apenas ligou para minha esposa da garagem. Minha esposa colocou o telefone no viva voz para que eu pudesse ouvir a conversa. Tem algo muito errado aqui, ela disse. Sinto uma presença mais forte do que jamais senti antes. Bem, você pode vir queimar um pouco de sálvia ou algo assim para se livrar disso, minha esposa disse. Não, absolutamente não, não vou sair do meu carro, preciso ir e você deveria chamar alguém para limpar esse espírito maligno de sua propriedade. Ela respondeu, você pode entrar na casa e conversar conosco? Parece que está apenas na casa da árvore no quintal. Eu disse, tentando ganhar o máximo de tempo para respostas que pudesse. Não, não é, desculpe. Foi tudo o que ela disse antes que a ligação terminasse e nós a víssemos dirigir para longe de nossa casa. O que isso deveria significar? O que fazemos agora? Eu perguntei à minha esposa. Não sei, essa foi a única pessoa que consegui pensar. Bem, pelo menos não haverá mais brincadeiras na casa da árvore, certo? Respondi. Sim, vou tentar procurar alguém mais pela internet para ajudar. Ela disse enquanto se afastava em direção ao escritório. Claro, vou bloquear a porta da casa da árvore para que ela não possa simplesmente entrar lá, eu disse, caminhando em direção à porta dos fundos e fazendo um gesto para o andar de cima onde nossa filha dormia. Evitar tudo isso parecia funcionar bem o suficiente. Eu estava desapontado por não poder usar o que tinha colocado tanto trabalho.
mas já fazia um mês desde que tivemos qualquer problema com isso, então, bem. Durante esse mês, minha esposa mandou mensagens e ligou para várias pessoas que encontrou na internet, tentando obter pelo menos uma explicação para o que estava acontecendo no nosso quintal. Todos os seus esforços quase não tiveram resultados, a maioria das pessoas nunca respondeu, algumas se recusaram a ajudar ou investigar, e aquelas que vieram para casa fizeram o mesmo que a primeira senhora. Ou se recusaram a entrar ou apenas passaram de carro sem parar. Finalmente, eu estava cansado de tudo isso e me disse que tudo era besteira e que não havia nada de errado de verdade. Fui até a casa da árvore e desbloqueei a porta. Respirei fundo e entrei. Nada. Eu estava perfeitamente bem, algumas aranhas haviam feito teias impressionantes lá dentro, mas além disso estava tudo bem. Ah! Viu só? Eu sabia. E gritei. Apenas para me provar, até mesmo caminhei até a entrada e pulei para frente e para trás várias vezes, sem efeito. Pois, eu estava certo, estava tudo na minha cabeça, pensei comigo mesmo enquanto voltava para dentro de casa. Está tudo bem, eu te disse, ia ficar bem, eu disse para minha esposa ao entrar. Então contei a ela o que acabará de fazer lá fora e ela não fez nada além de me olhar preocupada. Eu realmente não acho que isso foi uma ideia muito boa, e se você apenas irritou o que quer que seja, ela disse. Ah, seja lá o que for, não tem nada lá fora. Estava tudo na minha cabeça, vou provar. Eu respondi com excesso de confiança enquanto começava a sair novamente. Quando voltei para a casa da árvore e subi os degraus até a porta, olhei para trás para minha esposa parada, me encarando do alpendre. Vi! Nada. Eu disse antes de entrar pela porta. Ao atravessá-la, tudo mudou novamente. A escuridão estava de volta e aquele assustador brilho vermelho que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. As correntes com ganchos penduradas do teto seguravam corpos nus e decompostos desta vez. Alguns deles balançavam para frente e para trás como se alguém tivesse acabado de esbarrar neles ao passar. Todos eles tinham o peito rasgado com os órgãos ausentes ou espalhados pelo chão. Do outro lado da sala do armazém, ouvi um grito seguido pelos gemidos e gritos do enorme demônio com quem tinha esbarrado nas outras vezes. Ah, merda, sussurrei para mim mesmo, percebendo que tinha realmente estragado tudo. O cheiro de podridão e decomposição era avassalador, e quase vomitei enquanto empurrava os corpos. Abri caminho esperançosamente em direção a uma parede e alguma espécie de porta para sair daqui. Cada vez que eu empurrava um dos corpos pendurados, algo caía deles. Vários pedaços de corpo e órgãos caíam ou se quebravam, batendo no chão com surdos e esguichos. O som me fazia estremecer toda vez. Avancei lentamente por entre todos os corpos por uma eternidade antes de chegar a uma abertura. Eu estava indo na direção errada e isso me levou direto ao monstro. Eu podia vê-lo entre dois dos corpos balançantes. Diferente desta vez, parecia ter crescido pelo menos um pé mais alto. Maior em todos os aspectos, incluindo todos os pregos e parafusos enferrujados que pareciam ter mudado para o tamanho de longos e afiados trilhos de trem. Seus músculos agora completamente sobredimensionados se sobressaíam e gotejavam sangue, tanto dos vários pregos empalados em sua pele quanto dos respingos de suas vítimas. Sua mandíbula havia se tornado mais pronunciada e os parafusos enferrujados e as lâminas de barbear que ele tinha em vez de dentes eram muito maiores. Ele também tinha agora grandes chifres de metal enferrujado e ensanguentado que pareciam vergalhões retorcidos projetando-se do topo de sua cabeça. Percebi o olhar horrorizado do homem deitado nu na mesa justo antes de a besta agarrar sua pele no topo do peito e rasgá-la e afastá-la de seu corpo como se estivesse tirando uma camisa. A besta olhou para o céu e balançou a pele sobre o rosto, deixando o sangue escorrer por todo ele antes de deixar a pele cair em sua boca e engoli-la inteira. O homem na mesa começou a gritar de dor, mas seus gritos foram interrompidos quando a besta se inclinou e mordeu a garganta do homem. De alguma forma ainda vivo e alerta, tudo o que o homem pôde fazer foi expelir sangue da ferida aberta onde costumava estar sua garganta. Meu coração parecia que ia explodir pelo peito de tão forte e rápido que batia. Eu não poderia manter os olhos mais abertos de terror. Tudo o que eu queria era desviar o olhar e correr, mas o horror do que eu estava vendo me enraizava no lugar e eu me sentia paralisado.
A besta rugiu no rosto do homem e então começou a soltar um som profundo e assombrado que eu só poderia descrever como uma espécie de risada demoníaca. O som ficou mais alto enquanto ele novamente olhava para o céu e, após alguns segundos, ele de repente abaixou a cabeça e arrancou os 2 braços do corpo do homem de uma vez, enviando arcos de sangue voando pelo ar. Ele jogou um braço para longe na escuridão e deu uma grande mordida no outro antes de também jogá-lo para longe. O homem, agora sem como fazer barulho, apenas expelia mais sangue de sua garganta em resposta à dor. Eu assistia em choque, sabendo que realmente precisava sair dali enquanto a besta se inclinava e parecia estudar o rosto do homem. A espessa saliva preta da besta pingando sobre ele enquanto mantinha seu olhar a poucos centímetros de distância. Outro rugido explodiu da boca da criatura e meu choque subitamente se quebrou. Comecei a me mover o mais rápido e silenciosamente possível através dos corpos na direção oposta, procurando desesperadamente uma parede ou uma porta. O som de rasgar veio de trás de mim e pouco depois fui atingido nas costas por parte de uma perna com uma enorme mordida. Não sobrava muito do homem na mesa e eu sabia que isso significava que eu estava rapidamente ficando sem tempo antes que ele fosse procurar alguém para colocar naquela mesa em seguida. Agora coberto de sangue e vísceras depois de passar por todos os cadáveres, finalmente cheguei a uma parede. Infelizmente, não encontrei nenhuma porta e comecei a correr ao longo da parede. Meus dedos deslizavam ao longo dela na esperança de sentir uma porta. Em meu pânico, corri diretamente para outra parede quando cheguei ao canto da sala. Ao bater na parede com um baque alto e cair para trás, outro rugido saiu do centro da sala. Levantei-me novamente e colocando a mão na nova parede, comecei a correr por ela. Meus passos faziam tanto barulho agora enquanto eu entrava em pânico, correndo ao longo da parede. Ouvi correntes começarem a balançar e sabia que a besta estava se movendo. Merda, 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 murmurei para mim mesmo enquanto corria. Bati de frente com outra parede, outro canto, e ainda não havia porta. Levantando-me novamente, virei e segui pela terceira parede. Meu rosto e corpo doíam tanto por ter batido em 2 paredes sem nem diminuir a velocidade. Enquanto eu sentia dor, corria, meus dedos ainda deslizando ao longo da parede. Senti a parede tremer e um rugido irrompeu pelo ar. A besta deve ter acabado de bater na mesma parede em que eu estava correndo. Sem pensar que fosse sequer possível, meu pânico aumentou ainda mais. Então eu senti uma moldura de porta, parei repentinamente e senti ao redor dela. Era outra barra de creche e dei um passo para trás e chutei com toda a minha força na barra. Meu coração acelerando enquanto eu começava a perceber vagamente no brilho vermelho corpos em correntes balançando enquanto algo os jogava de lado enquanto vinha diretamente para mim. Chutei a barra de creche uma terceira vez e a porta voou aberta como se alguém a tivesse aberto do outro lado antes de meu pé fazer contato. A força do meu chute me fez cair para frente através da porta subitamente aberta e eu desci rolando os degraus até a casa da árvore, caindo na grama. Minha esposa soltou um grito quando eu voei através da porta e correu até mim quando eu bati no chão no final dos degraus. O que diabos acabou de acontecer? E por que você está coberto de sangue? Você está bem? Devo chamar uma ambulância? Olhei para baixo para o meu corpo e ela estava certa, eu ainda estava coberto de todo o sangue e vísceras que havia pegado ao passar por todos os corpos pendurados. Que se dane isso! Eu exclamei enquanto minha esposa me ajudava a me levantar e eu mancava até a garagem. Minha esposa ficou parada no pé dos degraus olhando para a porta da casa da árvore enquanto eu voltava da garagem carregando um galão de gasolina. Eu disse para minha esposa sair do caminho e pegar um isqueiro enquanto começava a derramar gasolina por toda a casa da árvore, da melhor maneira possível sem entrar novamente. Despejei metade do galão em todos os lugares que conseguia alcançar e joguei a outra metade, lata e tudo, pela porta e para dentro da casa da árvore. Ainda sem saber muito bem o que estava acontecendo, minha esposa ficou na grama segurando uma caixa de fósforos, e quando voltei ao lado dela, peguei-os da mão dela. Risquei um fósforo e o deixei cair de volta na caixa. O restante dos fósforos se acendeu quando joguei a caixa no topo dos degraus ao lado da porta. Ficamos ao lado um do outro e assistimos enquanto a casa da árvore rapidamente se transformava em uma bola de fogo furiosa.
Estava quase apenas um monte de cinzas e terra queimada antes que o corpo de bombeiros fosse chamado e aparecesse. Quando eles chegaram, eu o segurei para trás, garantindo que não sobrasse nada da casa da árvore. Isso foi quase um ano atrás agora. A grama cresceu novamente sobre o local carbonizado no quintal onde a casa da árvore costumava ficar. O chefe dos bombeiros fez muitas perguntas sobre o que tinha acontecido, mas eu apenas disse a ele que devia ter colocado algum fio ruim que causou o incêndio. Não acho que alguém teria acreditado em mim de qualquer maneira se eu contasse o que realmente aconteceu e por que fiz isso. Tem sido tranquilo ao redor da casa desde que tudo aconteceu, mas minha filha acabou de correr até mim alguns minutos atrás. Ela estava gritando sobre um homem assustador em sua sala de brinquedos. Vou comprar novos brinquedos para ela, mas vou ligar para a empresa de mudanças. Estamos indo embora.